Olá, prezados. Eu sou Simone Schmidt, da Editoria de Economia do Correio do Povo. No CP Explica, organizamos uma série conversando com economistas, com especialistas em investimentos, que vão nos trazer dicas a respeito de poupança, de Tesouro Selic, investimento em bolsa de valores e mais uma série de coisas que é importante a gente guardar e memorizar para cada vez mais se acostumar, separar uma parte daquilo que a gente ganha para economizar, para investir, enfim. Quantas vezes a gente pensa no momento de pagamento das contas no início do mês, quando o salário chega, separar, fazer essa reserva, e nem sempre a gente consegue. E os analistas nos dão uma dica bem importante sobre isso. É preciso, sim, separar um valor como se ele fosse o pagamento de uma conta, de um boleto, ou então a gente não acostuma e é preciso criar o hábito. Mas eu deixo com os especialistas as explicações mais detalhadas. Aproveitem! No primeiro episódio da série, conversamos com Adriano Severo. O Adriano ele é educador financeiro na Severo Capital e ele atua com gestão financeira e patrimonial. O Adriano nos deu algumas dicas sobre poupança, que normalmente é o início, quando as pessoas começam a investir, passam a aplicar em poupança, e deu também outras dicas de investimentos baratos que se pode fazer com pouco dinheiro. Adriano, seja muito bem-vindo. Oi, Simone, muito obrigado pelo convite. Imagina. Então, começamos a nossa série a respeito de investimentos falando sobre poupança. E aí eu gostaria que tu nos desse a primeira dica, a primeira orientação sobre como adquirir realmente o hábito, porque às vezes as pessoas não conseguem realmente se planejar para separar um dinheirinho lá no início do mês, colocar numa reserva, enfim. Como adquirir esse hábito, primeiramente? Certo, a poupança de fato ela não é considerada um bom investimento, mas ela também não é de todo ruim, ela tem uma função, nem que seja nessa parte educacional, na parte de criar o hábito de poupar. Então é interessante que a pessoa separe algum valor quando ela recebe o seu salário, quando ela recebe a sua remuneração, ou até mesmo quando entra algum dinheiro extra, vendeu alguma coisa, fez um outro trabalho e conseguiu angariar mais recursos. Então ela separa nesse momento, não deixar para o final do mês se sobrar, porque a gente sabe que na prática não sobra. Se tiver algum dinheiro vai acabar usando, né? Na verdade não sobra. É preciso mais do que nunca entender que poupar, e muitas vezes, mesmo que não surja, às vezes um trabalho além, enfim, é preciso, por exemplo, imaginar esse valor como uma conta a pagar, digamos assim, né? Seria talvez um modo de realmente adotar o hábito. Define algum valor. Eu não gosto de trabalhar com percentual. Eu ia te perguntar sobre percentual, enfim. É interessante a gente fazer essa conta 10%, 15% ou o que der? Como é que funciona? Sim, eu não gosto muito de trabalhar com essa parte de percentual da renda, pelo menos no início. Eu acho que a pessoa tem que definir um valor. Pode ser baixo, não importa. Até que ela crie o hábito de poupar. Então, tanto faz quanto vai ser. Mas cria um valor que seja possível de guardar, bota como se fosse um gasto fixo, uma despesa de luz, de telefone, e escolhe esse valor. A partir do momento que está guardando, fez isso por 1, 2, 3 meses, já está entendendo que consegue guardar mais, aí vai aumentando de forma gradativa até chegar num valor que seja satisfatório e que consiga fazer parte do seu fluxo de despesas, de receitas e despesas ao longo do mês. Então, a partir do momento que a pessoa está fazendo isso, pode ser na poupança, não tem problema, porque ela também tem essa finalidade. Inclusive, tem um ponto específico da poupança que pode utilizar o dinheiro, pode sacar em final de semana, em feriado, coisas que as outras aplicações não têm. Pois então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa detalhar. É aquele dinheiro que, embora esteja guardado, ele fica disponível. Não é como uma outra aplicação que tu precisa, 24 horas antes, 48 horas antes, contatar o banco, etc. Né? Mas é preciso observar também a data de aniversário dessa poupança. Né? Se tu, por exemplo, mexer num determinado dia que não é o teu de depósito, não vai ter o rendimento, é isso? Isso, é a chamada data aniversário. Digamos que a gente colocou o dinheiro na poupança no dia 10 de um mês.
Se tirar esse dinheiro no dia 11, 12, 15 ou até o dia 9 do mês seguinte, não vai ter qualquer rendimento sobre esse valor aplicado. Então, quando fecha 30 dias, é que aí sim tem o rendimento da poupança. Certo. E outra coisa importante, a poupança é uma aplicação que tu, por exemplo, tu não precisa pagar impostos sobre essa aplicação, né? Ou até, pelo menos até um determinado valor. Taxas, enfim, fica livre disso, né? Até 40 mil, estou errada? O valor que está na poupança não precisa pagar imposto, ele é isento. Uhum. Então, o que render já é o rendimento líquido, livre de imposto. Lembrando sempre dessas datas, como tu bem lembrou, né? Sim, e aí eu ia te perguntar justamente, emendando aí a questão do aniversário, do dia de depositar corretamente e tal, para que se tenha o rendimento. A gente vê hoje... Aqui no jornal a gente recebe informações a respeito do rendimento da poupança todos os dias, né, pelos indicadores que nós recebemos. O rendimento, dependendo da data do dia, vai ali de 0,65%, 0,66% até 0,7%, digamos assim, né? Vamos imaginar, então, sendo, digamos, 0,7% ao mês... daria 8,4% ao ano rendimento, né? E aí é importante também fazer um outro exercício, e eu gostaria que tu explicasse um pouquinho mais sobre isso, que além deste juro calculado assim, né, quando a gente vê ali qual é a remuneração, se deixar um determinado tempo, enfim, tem outras valorizações daquela quantia que tu está ali guardando, né? Por exemplo, correção monetária, como é que funciona isso? Então, o dinheiro que está na poupança, ele vai rendendo a cada 30 dias, a cada ciclo. E se a gente for fazer, arredondando os números para facilitar os cálculos, aquele dinheiro rende todo mês e no final do ano representa em torno de 8% de rendimento. Pode variar para mais, para menos, vai variando, por sinal. E depende muito também de como está a economia, de como está a taxa Selic. Também. A taxa Selic nesse patamar, também arredondando na faixa dos 13%, a gente tem que as aplicações de renda fixa, elas acabam rendendo mais. Porém, a poupança, ela fica limitada a um rendimento. Então, a gente tem que lembrar disso também. Quanto mais aumenta a taxa Selic, mais vantajosa fica outras aplicações se a gente for comparar com a poupança. Pois então, nós falávamos um outro dia aí numa matéria a respeito agora tu falou em taxa Selic, eu me lembrei da aplicação Tesouro Selic, né? Explica um pouquinho, vamos tentar comparar assim, com relação à poupança, o que significa aplicar no Tesouro Selic do ponto de vista enfim, de valorizar mais, como é que funciona? Então, quando a gente vai para alguma outra aplicação, tipo o Tesouro Selic, essa aplicação ela tem imposto de renda. Então, tem muita gente que pensa o seguinte, mas se tem imposto eu não quero, prefiro deixar na poupança. Mas não é assim que a gente tem que avaliar. Por quê? Não é uma comparação tão simples, então. Né? Não, porque a gente pode tornar ela simples, mas a gente não tem que deixar pelo fato de ter imposto de renda que a gente não deve fazer. Então, por exemplo, mesmo pagando o imposto de renda da aplicação no Tesouro Selic, ainda assim o dinheiro rende mais do que na poupança sem o imposto de renda. Então, esse é o ponto que a gente vai avaliar. Então, assim, se a gente for pegar os números também, como a gente está falando de forma arredondada para facilitar o entendimento, né, mais educacional, como a poupança está rendendo em torno de 8% e a taxa Selic está rendendo em torno de 13%, a gente tem praticamente o dobro de rendimento na Selic. E ainda assim, descontando o imposto de renda, vai de uma faixa que é tributado às aplicações de renda fixa, que é de 22,5% até 15%. Então, mesmo que pegue a maior alíquota desse período, ainda assim vai render mais do que a poupança. Pois é, e a gente falava também, o Tesouro Selic, ele tem determinadas garantias diferentes da poupança, como é que é isso? A poupança ela é garantida em até R$250 mil por instituição financeira, por CPF. Quem garante é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que os
os bancos, as instituições financeiras vão botando um dinheiro ali como uma espécie de seguro. Para caso aconteça algum problema, algum banco quebre, venha a ser decretada a falência... Haveria essa reserva, haveria essa reserva, salvar isso para evitar um colapso no sistema financeiro e nos bancos. Então, é bom para os próprios bancos e é bom para a população também, logicamente. Já o Tesouro Selic, como é um dinheiro que a gente deixa com o governo, o próprio governo garante 100% do valor. É uma aplicação num título do governo, seria isso, o Tesouro Selic? Exatamente. Então, a gente empresta para o governo, é considerado a aplicação mais segura que a gente tem no país, então empresta para o governo e o governo ele devolve, por isso que ele garante a totalidade do valor. Ou seja, dando um exemplo assim prático, tu tem um imóvel, tu vendeu esse imóvel por 500 mil e, no caso, se aplicasse no Tesouro Selic, esse dinheiro... todo esse valor seria garantido, o que não acontece com outras aplicações, que seria até 250 mil, né? É por aí. Isso, exatamente. Certo. Essa que é a regrinha. Essa é a grande diferença. Mas, voltando, digamos, para quem não tem o hábito... E aí tem uma coisa de comportamento também que a gente percebe, que as pessoas ainda têm muita confiança, se sentem mais seguras, ainda que a poupança não... comparando com outras aplicações, não seja tão atraente, talvez... Me parece que tem uma coisa de comportamento do brasileiro, até por ter sido, se eu não estou errada, a primeira aplicação, né, na história, foi a caderneta de poupança. Então, tem muito essa coisa da confiança, da tradição. Pensando nisso, já que muita gente ainda vai realmente pender para a poupança, qual é o outro conselho que tu daria quanto a se habituar a poupar? Sim, como tu disse, não adianta pensar num percentual, o negócio é ter um valor ali específico. Mais alguma outra dica que poderia ajudar as pessoas a se acostumarem, a criarem o hábito de poupar? Sim, tem o que eu chamo do desafio das 52 semanas, é uma ótima maneira de ajudar a guardar, que funciona da seguinte maneira. Dura 52 semanas, né, como o próprio nome diz, ou seja, 1 ano. A ideia é o quê? Guardar uma vez na semana, apenas uma vez, um valor, começando por R$1. E vai aumentando R$1 a cada semana. Então, vamos lá, para pegar exemplo. Um exercício bem prático, bem interessante. Bem prático, bem interessante para criar o hábito de poupar. Aqui a gente não está falando em fazer aplicações para ter altos rendimentos, não. A gente está falando de criar o hábito de poupar, que é o primeiro passo para, de fato, ter sucesso nos investimentos. Então, digamos que escolheu toda segunda-feira. A primeira segunda-feira vai guardar R$1. Na próxima segunda-feira vai guardar R$2. Na outra segunda-feira vai guardar 13 e assim por diante até fechar a semana 52. Ou seja, o menor valor que a pessoa vai guardar é R$1 e o maior valor que ela vai guardar é R$52. Então, fazendo tudo isso, a pessoa vai ter mais de R$1.300 guardados em 1 ano. E pode sim colocar na poupança, não tem problema, porque a ideia é criar o hábito de poupar e ainda assim vai ter um pequeno rendimento, mas alguma coisinha vai estar rendendo. Mas isso é bem interessante, sim. E outra coisa, me parece que pensar num projeto, fazer um plano efetivamente também ajuda, né? Por exemplo, fazer uma viagem, comprar algum bem. Sim, exatamente. Esse ponto é muito importante mesmo que tu colocou. A pessoa tem que ter um objetivo, porque quando não tem um objetivo claro, fica muito fácil de mexer nesse dinheiro. Para que eu estou guardando? Aí surge uma oportunidade, uma promoção em algum lugar. Eu tenho um dinheiro guardado, eu vou pegar e vou utilizar. Então, quando tu bota, por exemplo, eu vou pagar o meu IPTU fazendo o desafio das 52 semanas. Eu vou pagar o IPVA, vou fazer uma viagem de final de ano com a família. Então, bota um objetivo e isso vai ajudar a guardar. Pode fazer com todo mundo da família também. Claro, daí todo mundo entrando na mesma, digamos... na mesma ideia, né? Me parece que essa meta, no momento em que se coloca na cabeça uma meta, ela fica muito acima de outros interesses, desejos assim que surjam momentaneamente, né? Aquelas coisas de impulso. Realmente sim. É mais um episódio nessa novela do planejamento, né? Para poupar, enfim. Exatamente, por isso que a principal dica é a gente tem que definir objetivos de curto, médio e longo prazo. Com isso, a gente vai conseguir, sim, ter sucesso nos investimentos. O que tu me diria que é a poupança? É um objetivo de médio prazo? Como seria? Eu vejo que a poupança ela é utilizada para criar o hábito de poupar, uma facilidade, e para objetivos de curto prazo. Então, digamos assim, que tu vai usar o dinheiro em 1, 2, 3 meses, não teria problema, digamos assim, deixar na poupança. Por quê? Porque o dinheiro está seguro, ele está protegido, e quando tu tem um objetivo muito curto, um curtíssimo prazo,
O importante é que tu tenha o dinheiro garantido. Não dá para colocar em algum lugar que possa ter uma desvalorização, por exemplo. Então essa é a finalidade também que eu vejo da poupança, porque aí a preocupação não é rentabilidade, a preocupação é deixar o dinheiro seguro para um uso quase que imediato. Dá para chamar de uma aplicação de curto prazo, então, né? Exatamente. Certo. Adriano, obrigadíssima. E vamos continuar falando aí a respeito de investimentos, né? Além de poupança, tem muitos outros aí que a gente pode explorar e trazer um pouquinho mais para as pessoas os detalhes, enfim. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. Espero que o pessoal tenha aprendido alguma coisa. Maravilha, obrigada. Neste segundo episódio, também conversamos com Adriano Severo, o analista de investimento e educador financeiro da Severo Capital. Adriano, além do primeiro episódio, quando trouxe dicas a respeito de poupança, também trouxe mais detalhes sobre investimentos como o Tesouro Selic, por exemplo. É bem importante conhecer os detalhes e saber que não é necessário tanto dinheiro para fazer essas aplicações. Adriano, a gente, no outro episódio, nós conversávamos a respeito de poupança. E aí ficou uma curiosidade, porque no meio da nossa conversa, a gente acabou abordando o Tesouro Selic, né? Também como uma aplicação interessante, por quê? Porque não é preciso um valor alto, me parece que eu não vou aqui citar nome de bancos A, B ou C, mas me parece que, em geral, nos bancos tu pode aplicar de uma forma, assim, aos poucos, né? Pode ser um valor pequeno. E eu queria que tu relembrasse um pouquinho do nosso último episódio, como é aplicar em Tesouro Selic, que valor mínimo poderia ser, por exemplo? Qual é a tua sugestão para começar com o Tesouro Selic e o que é exatamente o Tesouro Selic? Certo. Então, o Tesouro Selic é o quê? É um título público, um título do governo. A gente só tem duas opções, ou um título privado ou um título público. O Tesouro Selic a gente empresta para o governo e que é seguro, independente do governo que está, é seguro, porque funciona assim no Brasil, tem que ter essa transparência e ser sólido. Então, a gente empresta para o governo, que vai utilizar conforme for pertinente e depois vai remunerar para esse dinheiro que está lá aplicado. E garantido, né? E é garantido. Por sinal, como a gente falou no outro episódio, o título público ele é garantido 100% do valor. Já a poupança ela é garantida em até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. E tem basicamente duas formas da gente aplicar num Tesouro Selic. Ou comprando diretamente o título, e os valores partem de R$30, então já é para ser algo bem acessível mesmo, ou através de um fundo de investimento que aplique no Tesouro Selic. São duas abordagens, mas é muito similar à estratégia. E fica mais caro se tu optar pelo fundo ou não? Dá para ser um valor pequeno também? Não, inclusive tem alguns fundos que não cobram taxa para fazer essa aplicação e o valor é qualquer quantia, podendo até mesmo ser menos de R$30. Alguns têm limitação, né, uma restrição com relação a valor mínimo de R$100, R$500, R$1.000, mas existem diversos fundos que não cobram taxa e é a partir de qualquer valor mesmo. Então, é bem interessante. E tu acha que, por exemplo, funcionaria mais facilmente eu procurar o meu banco ou simplesmente eu posso fazer a compra desse título de uma outra forma? Ou sendo correntista do banco é mais tranquilo ali mesmo, onde eu já trabalho? De modo geral, a gente pode fazer isso através das corretoras, que se tornou mais atrativo ao longo dos últimos anos. Então, é possível abrir uma conta, os cadastros são gratuitos em qualquer corretora. Como é de graça, pode abrir, inclusive testar, ver qual que acaba se familiarizando mais. E a partir disso faz a aplicação. No geral, é mais atrativo fazer através de corretora porque elas têm interesse, né? Todo mundo, digamos que já tem conta em banco, né? E então o dinheiro já está lá, seria mais fácil fazer por lá. Então, tem alguns benefícios por fazer através de uma corretora independente que chama. Sim, e essa corretora possivelmente ela vai cobrar um valor por isso, da pessoa que está investindo, como é que funciona? Não, aí tem diversas corretoras que elas disponibilizam esse fundo sem tarifa de conta na corretora, sem a tarifa para fazer a aplicação nesse fundo. Funciona, digamos que como um custo de marketing para a empresa, porque ela disponibiliza o serviço gratuito, a partir do momento que já está utilizando, vai receber ofertas de outras aplicações e aí sim que as corretoras vão acabar ganhando
nessas outras alternativas. Mas para a pessoa que está aplicando, ela vai funcionar assim, né, independente de onde está fazendo. Tem que pesquisar, ver se não tem taxa ou se tiver taxa, a menor taxa possível para fazer essa aplicação e botar o dinheiro para render. Também pesquisar isso, né? É importante. Pois então, a gente começou os nossos episódios falando de poupança, e aí veio o assunto do Tesouro Selic, e falávamos também, e achei bastante interessante, para trazer aqui os detalhes para quem está nos ouvindo, CDB. Me relembra, por favor, certificado de depósito bancário. Certificado de depósito bancário. O CDB, ele é uma aplicação que é diferente, por exemplo, do Tesouro Selic, porque não é um título público. Ele é outro tipo de título, é privado, isso? Tá, explica isso para nós como é que funciona, por favor. Então, ou a gente empresta para o governo ou a gente empresta para alguma empresa. Esse CDB, Certificado de Depósito Bancário, aí pode parecer uma sopa de letrinhas porque a gente tem várias siglas, mas esse é um dos mais conhecidos, né? Então a gente empresta para o banco, por isso que é um certificado de depósito bancário, e o banco vai utilizar conforme a sua estratégia, o seu negócio, vai emprestar, por exemplo, para um cartão de crédito, para um cheque especial, e esse dinheiro que está lá no CDB, o nosso dinheiro, o banco depois vai pagar uma remuneração, um juros para a gente. É o contrário, ao invés da gente pagar juros para o banco, ele paga um juros para a gente sobre o valor que tiver aplicado. Também é uma das alternativas, é uma das mais conhecidas, junto com a poupança, e também tem a proteção em até R$250 mil, protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, que garante, em caso de uma quebra, uma falência do banco, ele garante que esse valor as pessoas vão receber. Certo, então vamos puxar aqui, Adriano, do ponto de vista prático. A gente comparando, então, a poupança, Tesouro Selic, CDB. A gente sabe que a poupança, hoje em dia, ela remunera, digamos, entre 0,6%, 0,7% ao mês, dependendo do aniversário da tua poupança, né? Isso vai dar lá no fim do ano uns 7% por aí, né? E as outras aplicações, o Tesouro Selic, quanto ele me remuneraria por mês, e o CDB, para a gente fazer aí uma comparação entre as três. Certo. Lembrando que a poupança ela é isenta do imposto de renda. Isso é importante. E quando a gente vai falar em Tesouro Selic ou CDB, a gente tem que botar a alíquota do imposto de renda da renda fixa, que ela é regressiva. Até 6 meses, a gente paga 22,5% do lucro. Acima de 6 meses até 1 ano, a gente paga 20%. E entre 1 ano e 2 anos, a gente paga 17,5%. E acima de 2 anos, só 15%. Então, se ficar 2, 3, 4 anos ou mais, é 15% sobre o lucro. Tá, me dá, por favor, um exemplo prático. Eu comecei a aplicar, né? Eu fiquei esses 4 anos, então. Como é que seria, aí eu fico curiosa, declarar isso no imposto de renda, por exemplo? Eu sei que é difícil para a gente explicar assim rapidamente, né? Mas... Até nesse ponto do Tesouro Selic e do CDB é mais fácil, porque quando a gente já resgata descontado o imposto de renda. Então, nessas duas aplicações é mais fácil, não é algo que a gente tenha que fazer uma apuração, gerar uma DARF, algum documento para fazer o pagamento. E lá nos teus comprovantes, enfim, do banco, isso já vai estar relacionado, né? Já isso, fica mais tranquilo. No informe de rendimentos já consta isso. Né? Tá. Então, a gente tem, comparando agora com os números, a poupança em torno de 7%, isso vai depender do momento, da economia, de como está a taxa Selic também. E o Tesouro Selic e o CDB, de modo geral, eles rendem de forma similar. Vai depender, claro, da negociação com a sua instituição com relação ao CDB. Tá. Então, o Tesouro Selic ele rende 13,75% ao ano, nesse momento que a gente está conversando. Com a Selic em 13,75%, que ainda ontem, pela 6ª vez, né, o Banco Central manteve o juro nesse nível. Mas eu queria tentar levar para quem está nos ouvindo um exemplo prático. Vamos colocar assim. Vamos imaginar, eu não sei se para os 3 casos dá para a gente imaginar um valor pequeno, próximo a um salário mínimo, R$1.000, pode ser? Pode ser? Perfeito. Tá. Vamos pensar, então, no valor de R$1.000, aplicado na poupança, que não tem a questão do imposto, aplicado no CDB e aplicado no Tesouro Selic. Como é que fica isso depois de um ano, então, considerando todos esses detalhes de cada um?
Certo, perfeito. Então, vamos fazer a simulação. Para R$1.000 aplicados na poupança, eu vou arredondar os números até para facilitar a explicação. Certo. Vamos dizer que a poupança está rendendo 7%. Então, esses R$1.000 vão render R$70 ao longo de um ano na poupança. Se a gente tiver os mesmos R$1.000 no Tesouro Selic, está rendendo 13,75%, então a gente vai ter de rentabilidade R$137. Ao final de um ano. Ao final de um ano. Se a gente for descontar o valor da poupança, seria R$67 a mais. Ou seja, praticamente o dobro da poupança seria o rendimento do Tesouro Selic. Pois é. Mas aí já está se considerando o imposto no Tesouro Selic ou não? Não, aí seria a rentabilidade bruta. Para a gente fazer uma simulação do rendimento líquido, vamos descontar 17,5%, porque seria a alíquota a partir de um ano, né, quando fecharia o período de um ano. Então, se a gente for descontar 17,5%, a gente tem que tirar R$24, ou seja, viraria R$113 líquido, o rendimento do Tesouro Selic. Ainda assim, bem acima da poupança. Por isso que é importante a gente ver a rentabilidade, não só se é isento ou não de imposto de renda. Tá. E para o CDB, Adriano, como é que ficaria? O CDB a gente tem assim, é um percentual do CDI. Então ele vai render... Explica para nós o que é o CDI, porque vamos lá. Para quem não entende muito, fica mais difícil. Para a gente entender, para ficar mais fácil, a gente pode considerar que o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, equivale à taxa Selic. Então, para efeito de comparação é o mesmo. Muda muito pouquinho, né? Então, assim, vamos comparar que é a mesma coisa. Se a gente tiver um CDB, né, vamos com calma porque pode parecer um pouquinho complicado. Se a gente tiver um CDB que ele renda 100% do CDI, que é o mais comum, é o que a gente encontra praticamente em todos os bancos digitais. Então, é uma coisa muito fácil de acessar. Certificado de depósito interbancário, né? Isso. Isso. A gente encontra... O CDB, ele é vinculado ao CDI. Ok. Então, o CDB a gente empresta para o banco e o CDI os bancos se emprestam dinheiro porque eles também se emprestam. Mas um é vinculado ao outro. E aí tem que considerar isso na hora de fazer a conta, né? Exatamente. Então, se a gente tem o Tesouro Selic rendendo 13,75 e um CDB que ele renda 90% do CDI, ele vai render menos do que o Tesouro Selic. Ou seja, ele vai render 12,38. Então, o Tesouro Selic rende mais, renderia 13,75 contra 12,38. A gente também consegue encontrar CDB que renda mais do que a própria Selic. Digamos que seja um CDB que renda 110%. Certo? Pode parecer um pouquinho complicado, mas depois quando entende faz sentido, né? Então, se a gente tiver algo que renda 110%, vai render 15% um CDB. O CDB ele muda. E então ficaria até melhor do que, neste caso, do que o Tesouro Selic, do que o Tesouro Selic, exatamente. Então, o que eu quero passar assim, com esses percentuais, para quem não entendeu muito, assim, porque pode complicar mesmo. O ideal, básico, procure um CDB que renda pelo menos 100% do CDI, porque é fácil de encontrar e não tem custo para fazer essa aplicação. Quanto maior for esse percentual, mais vai render e acima do Tesouro Selic. No contato com o gerente do banco, enfim, com o corretor, acho que isso pode ficar mais claro, né? Na própria página do banco, possivelmente se consegue essas informações, né? Exatamente. Mas é preciso estar atento para isso. Facilidades, assim, o que tu acha que seria mais prático? A gente tem aqui os rendimentos de cada um, né? Mas, bom, no geral não deve ser difícil. A aplicação, de qualquer forma, quer dizer, a poupança é muito, muito fácil, mas eu digo, entre CDB e Tesouro Selic, talvez Tesouro Selic fosse algo mais direto, mais simples, porque daí não teria que ficar controlando essa questão do CDI, ou não? Não, até em termos de praticidade, elas são bem práticas, porque é através do mesmo canal, da mesma plataforma, que vai conseguir acessar esses dois investimentos. Tem que cuidar com relação ao valor mínimo para aplicar. Então, digamos, um CDB que o mínimo seja R$100. Então, tem um Tesouro Selic que pode ser a partir de 0 ou de R$30. Vai fazer essa comparação. Porque, na prática, se for um CDB que renda 100% do CDI, é igual à taxa Selic. Então, tem que ver o que fica mais fácil para a pessoa fazer mesmo. Para como ela vai conseguir se organizar. Porque, em termos de rentabilidade, é similar. Pois então, é a questão da organização que a gente falava no nosso último episódio também.
E a gente começou a nossa conversa aqui abordando a poupança porque as pessoas ainda têm muito medo de aplicar o seu dinheiro em algo que não conhece e pior, se não tem o hábito, né, de poupar, de separar algum dinheiro do seu rendimento, cada vez mais difícil buscar uma aplicação diferente de uma poupança, né? Fora essas duas, CDB e Tesouro Selic, que outra te ocorre que o investidor poderia procurar? Pode procurar alternativas e que também é similar à aplicação, seria LCA e LCI. As letrinhas de câmbio. Letra de crédito do agronegócio e letra de crédito imobiliário. Então, cada uma financia um setor, o agronegócio ou o setor imobiliário. A vantagem delas em relação a um CDB, um Tesouro Selic, é que são isentas de imposto de renda, similar à poupança. Isso nesse momento, né? Porque elas estão isentas por uma definição. Então, a desvantagem é que, no geral, tem prazo mínimo para aplicar. Algumas são 90 dias. Ou seja, precisa deixar o teu dinheiro lá aplicado sem mexer por um período mínimo. Isso, e aí varia de acordo com cada aplicação. Algumas pode ser 90 dias, algumas 6 meses. É uma estipulação, é um acordo, digamos assim, no momento que está fazendo essa aplicação. A tendência é o quê? Quanto maior o tempo que o dinheiro vai ficar, entre aspas, preso, maior deve ser a rentabilidade. Mas, em geral, dá para o mínimo seria 90 dias, dá para dizer isso? Vamos botar como... O mais comum, digamos. O mais comum. Pode mudar. Às vezes pode até não ter mínimo, mas é importante verificar. Porque, digamos assim, que eu vou colocar um dinheiro numa dessas aplicações e eu vou usar em menos de 30 dias. Então, eu tenho que ver se tem algum período de carência, se tem algum prazo mínimo, para que justamente eu possa utilizar esse dinheiro. Porque depois que o dinheiro está, entre aspas, preso, não tem como mexer mesmo. Certo. E aí a gente fica pensando aqui, letras de câmbio do agronegócio, é isso? LCA, ou letras de câmbio imobiliário? De crédito, porque também tem a letra de câmbio, é uma outra aplicação também. Desculpa. Tem letra de câmbio, que é LC, e tem a letra de crédito do agronegócio e letra de crédito imobiliário. E nestes casos específicos, imobiliário ou agronegócio, é importante acompanhar também como estão esses setores. Isso chega a influenciar diretamente, digamos, num momento mais difícil para o agronegócio ou para o setor imobiliário, ou tu acha que isso dá para passar por cima nessas aplicações? Nesse momento, né, no início pode, digamos assim, não dar tanta relevância para isso, porque até R$250 mil também tem a proteção. Então, claro, digamos que vai emprestar para financiar esses setores. Se acontecer alguma coisa com a instituição, com esses lugares, ainda assim a pessoa vai conseguir receber o seu dinheiro de volta. Mas a rentabilidade que for acertada ali é aquela e pronto. Exatamente, né? Vai receber aquilo que for acordado. E a gente não falamos aqui da LCA e LCI, não falamos das letras de câmbio especificamente, né? Funcionamento é semelhante? Digamos que é tudo similar, funciona da mesma maneira e todas essas aplicações elas têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, o que a pessoa tem que comparar? É a rentabilidade e prazo para fazer essa aplicação. Se o prazo que o dinheiro tem que ficar ali é menor ou maior e se a rentabilidade é maior ou menor. É isso que vai comparar na hora de escolher. Pois eu fico pensando aqui que a essas alturas, claro, é preciso ver retorno, rentabilidade, enfim, remuneração, desculpa. Mas, no final das contas, é preciso disciplina, né, Adriano? De qualquer forma, disciplina acima de tudo, para se conseguir fazer os investimentos, enfim, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de começar justamente porque não conseguem se organizar. Exatamente. E tão importante quanto a rentabilidade que a gente está falando, esses percentuais, é justamente essa disciplina e a recorrência. Quanto mais vezes a pessoa conseguir guardar, digamos que ela defina que vai guardar mensalmente. Não importa o valor. Ela tem que criar primeiro esse hábito de poupar e depois ir aumentando gradativamente. Então, mais importante do que a rentabilidade é essa disciplina de todo mês estar guardando um pouquinho ou a cada 2 meses
Enfim, cada um vai definir o seu prazo de acordo com a sua realidade, né? Exercitar, na verdade, né? Tem que haver esse exercício para que se cada vez mais consiga o resultado. Enfim. Sim, exatamente. E os percentuais que a gente está falando é agora, nesse momento da economia são esses. Eles podem mudar a qualquer momento, mas o mais importante é a pessoa entender o que ela está fazendo, procurar rentabilidades mais elevadas, né, dentro de uma coisa normal, de uma coisa segura, não procurar... Tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente oferecendo golpes e pirâmides. Exatamente. Eu ia justamente... Mas antes de te perguntar isso, eu queria ainda falar um pouquinho... Quando a gente tocou no Tesouro Selic, a remuneração hoje em 13,75% é igual à taxa Selic, tá nesse valor, né? E aí, como é que fica o investidor, por exemplo? As pessoas... Primeiro, reclamam, o juro está muito alto, né? E como é que fica quando a gente vai precisar de um crédito? Isso tudo influencia, enfim, porque a taxa Selic ela vai regular, ela vai influenciar tudo, né? Todo tipo de operação de crédito, digamos assim. Dá para dizer isso? Sim, a taxa, por isso que é a taxa básica da economia. A partir dela, as demais são definidas. Pois é, e aí eu fico pensando, a pessoa vai fazer um financiamento imobiliário, vai, sei lá, comprar um carro, seja o que for... A taxa Selic vai influenciar. E aí eu te pergunto se por exemplo, nós temos aí o Boletim Focus, né? Temos as projeções que eles fazem semanalmente, né? E a gente tem, se eu não me engano, 12,5% é a previsão para que a taxa Selic fique em 12,5% até o final de 2023. É isso? É isso, né? Isso é uma projeção. Mas, por enquanto, o Banco Central está mantendo em 13,75. Caindo, então, esse valor, digamos, ele ficando em 12,5. Para quem aplica no Tesouro Selic, essa remuneração vai ficar menor. E aí, quer dizer, se cria uma certa polêmica, né, em cima disso. Sim, então o que a gente tem? Como ele rende a taxa Selic diminuindo, diminui a rentabilidade. Não quer dizer que a pessoa vá perder dinheiro, só está diminuindo quanto está aumentando o seu patrimônio. A questão que a gente tem é o quê? Que as demais taxas elas não aumentam da mesma maneira que a taxa Selic. Geralmente a taxa Selic aumenta. Sim, de qualquer forma, desculpa, estou te interrompendo, mas de qualquer maneira, ainda seria um valor, hoje, por exemplo, esse índice estaria acima dos outros, né? Sim, ainda assim estaria rendendo acima dos outros. E, claro, são várias questões que tem que analisar, né? Não é uma situação simples, é economia e tudo mais, mas, de fato, diminuindo a taxa Selic, diminui o rendimento das aplicações das pessoas, de modo geral, de renda fixa. Aí, claro, tem outras questões que tendem a aumentar o de renda variável, porque elas são, digamos que, invertidas, né? Quando a renda fixa está alta, as pessoas tiram dinheiro da renda variável para botar na renda fixa. E ao contrário também, quando a renda fixa vai diminuindo, tiram o dinheiro da renda fixa para botar na renda variável. Não que eu acho que essa é a melhor estratégia. A melhor estratégia é manter algo diversificado e aplicando em vários ativos, isso sim. Tem que ficar acompanhando. Mas explica para nós um pouquinho mais o que a renda fixa e a renda variável, basicamente a diferença. Basicamente é o seguinte, a renda fixa é uma dívida que a gente cria, né? Algum lugar nos deve esse dinheiro, a gente empresta para algum lugar. E a renda variável a gente se torna sócio desse negócio, com uma participação menor ou maior. Dá uns exemplos para nós, por favor. Então, a renda fixa a gente pode emprestar para um banco, a gente pode emprestar para uma empresa de petróleo, a gente pode emprestar para diversas empresas ou para o governo. E aí já na renda variável a gente se torna sócio desse negócio, a gente pode investir em bancos, a gente pode investir em elétricas. Seria aquela pessoa que opera na Bolsa de Valores, essas coisas? Exatamente. Tá. Aí realmente é mais, digamos, mais complexo. Mais complexo e, claro, tu participa do bônus e do ônus. Então, tu também vai para um risco maior com potencial de ganho maior. Né? Certo. Adriano, o que tu sugeriria como para as pessoas que estão começando a investir uma leitura que não fosse aquele economês, né? Que a gente poderia indicar para as pessoas lerem a respeito e se informar, enfim, algum livro em especial, alguma página, o que tu acha?
Certo, felizmente a gente tem, com as redes sociais, a gente tem muito conteúdo. Tem claro, muita opção, mas aí é importante que um especialista nos indique algumas coisas, né, exatamente. Para direcionar melhor. Tem que ter justamente cuidado com essa informação, porque tem muita coisa boa, assim como tem muita coisa ruim. Dá uma olhada nas páginas oficiais, na página do Banco Central, na página do Tesouro Direto. Então a gente pode olhar alguns canais oficiais, e a partir do momento que a gente vai olhando, a gente vai buscando mais conteúdos, e aquele que a gente identificar que está nos auxiliando vai seguindo por esse caminho. Tem que ver mais de uma visão, logicamente, né? Não somente uma. É interessante para conseguir montar a sua opinião e a sua estratégia de investimentos. E tem que ter muito cuidado com projeções também. Até agora há pouco falou sobre as projeções do Focus, né? Dos economistas. Se não me engano, foi até 2022. Das últimos 18 anos até esse período, 15 vezes erraram as projeções, então não tem que dar tanta bola para as projeções. Fica preocupante. Por isso que é importante montar uma carteira bem diversificada mesmo, e esse é o segredo do sucesso nos investimentos. Certo. Te agradeço muito, muito, muito. E vamos ter que fazer outro podcast agora sobre, sei lá, bolsa, renda fixa, variável, isso aí ficou ainda... Ficaram detalhes aí que a gente vai ter que esclarecer mais. Tem bastante conteúdo para abordar mesmo. Isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Adriano. No terceiro episódio da série do CP Explica, falamos com Martin Kirsten. Ele é economista, graduado pela URGS e mestre em economia também pela URGS. Atua na Guia Invest Wealth, casa de consultoria financeira. O Martin nos colocou alguns detalhes sobre Bolsa de Valores, o que é uma aplicação ainda temida por algumas pessoas que consideram um negócio de maior risco, mas ele traz informações bem importantes para esclarecer tudo isso. Aproveitem a audição. E então, a partir do momento em que as pessoas percebem que talvez não seja tão difícil investir em Bolsa de Valores, há um detalhe a prestar atenção, que é o tempo de retorno, né? Porque esse tipo de investimento não se pode pensar em curto prazo. É preciso um investimento a longo prazo, seria isso? Bom, boa tarde, Simone, boa tarde a todo mundo que estiver ouvindo também. Esse receio, ele é normal, né? O mercado ele é muito volátil, a gente vê oscilações bastante intensas todos os dias. Eu acho que o caso das lojas americanas mais recente ilustra bem isso. A gente viu a ação caindo 40% em um único dia, quando foi divulgada a questão das irregularidades dos balanços. Então, para quem vê de fora, não acompanha o mercado muito de perto, acaba assustando, né? Eu acho que a primeira coisa para o investidor que quer investir em bolsa de valores e não se assustar tanto, primeira coisa é talvez transformar simplesmente códigos que ficam oscilando do dia para a noite, o preço, tentar entender aquilo como a fatia de uma empresa sendo negociada numa feira, sabe? É tão simples quanto isso. No momento que tu entende que a gente não está falando simplesmente de um código que o preço sobe e desce todos os dias de maneira praticamente aleatória, a gente vê aquilo ali como uma fatia da empresa sendo negociada, a gente consegue tangibilizar um pouco melhor o que está acontecendo, e assim eu entendo que esse seja o primeiro passo para a gente entender o investimento de bolsa de valores como algo menos assustador do que o senso comum preconiza. É preciso ter muito dinheiro para aplicar na bolsa de valores? É necessária uma quantidade mínima ou dá para pensar em realmente um valor baixo? Não existe uma quantidade mínima. Na verdade, a quantidade mínima que existe é o preço de uma unidade, de uma ação, né? Então, assim, hoje a gente pode comprar ações no que se chama de mercado fracionário, que tu não é obrigado a comprar um lote padrão de 100 ações, né? E no mercado fracionário é possível comprar uma unidade de ação. Então, a depender do preço dela, pode ser R$10, pode ser R$50, tu pode comprar uma única unidade de ação. Vou dar um exemplo, pode comprar uma unidade, uma ação da Petrobras, e o preço, o valor mínimo necessário seria única e exclusivamente o valor da ação. Então, como hoje em dia também existem corretoras que também não cobram corretagem,
a transação ela sairia de graça, né? Tu compra a ação só pelo preço dela e tu te torna detentor daquele ativo só pelo preço unitário da ação. Falávamos em valor, em quantidade de dinheiro para aplicar, né, em ações ou em outros negócios na bolsa. E quanto a tempo? Aplicar em bolsa de valores significa ter que destinar um determinado período do dia para analisar o andamento dos negócios, ficar ligado ali no site da B3. Como é que funciona isso? O investidor precisa de muito tempo? Ele precisa despender tempo do seu dia para se dedicar ao investimento em bolsa? Então, Simone, por mais que o investimento em ações seja uma atividade que exija alguma diligência por parte do investidor, eu não diria que passar o dia analisando o mercado seja algo produtivo. Primeiro, porque não vai ser isso que vai melhorar a rentabilidade nos investimentos, a menos que a gente esteja falando de um profissional da área. Mas também é importante que, ao investir em ações, o investidor entenda alguns conceitos básicos, como ter a paciência de esperar ao longo prazo, da diversificação, de não escolher apenas empresas do mesmo setor, de escolher também saber escolher empresas que tenham um bom desempenho, sabe? Então, tem algumas coisas que são necessárias, alguns conceitos básicos que o investidor precisa dominar. E também, hoje em dia, existem muitos canais e instituições que auxiliam o investidor nesse sentido, né? Então, existem casas de análise, existem, às vezes, as próprias corretoras, existem diversos influencers também que se dispõem a, a dar informação para os investidores, ou até mesmo um investidor que quer se expor ao mercado de ações e quer delegar para um profissional. Hoje em dia existem fundos de investimento em ações que com R$ 100 seria já possível tu te tornar cotista desse fundo, e ali tu tá delegando a gestão a uma empresa especializada nisso, né? Então, talvez a parte do fundo de investimento seja a maneira mais fácil de já delegar essa atividade a um profissional. Martin, eu entendo que quem trabalha na corretagem de valores, enfim, não pode citar nomes de empresas, porque seria antecipar um determinado negócio, enfim. Mas qual é a dica que tu poderia dar para quem está lá no comecinho, né? Para quem está pensando em investir? Comprar ações de empresas gigantes, comprar ações de empresas médias, o que seria o ideal para quem está começando? O ideal para quem está começando é justamente isso que eu falei, ter alguma noção de diversificação, saber escolher boas empresas. Eu acho que muito mais do que escolher empresas grandes é saber se o desempenho operacional da empresa é adequado, quais são as perspectivas para essa empresa. Então, assim, se ela está inserida num setor resiliente, que é capaz de aguentar os mais diversos tipos de crise que a gente passa, né? A gente vê, assim, no Brasil, existem empresas que são seculares, que passaram por diversos períodos de crise, por diversos governos, e é importante, às vezes, a gente olhar para esse tipo de empresa, porque essa resiliência, esse teste do tempo que elas passam, às vezes dizem muito sobre o quanto elas podem ser frutíferas como investimento de longo prazo. Mas, de modo geral, para quem está iniciando, eu entendo que investir em fundos de investimento, via fundos de investimento em ações, é mais adequado, porque na verdade tu está te expondo ao benefício de investir em ações, de investir em empresas, mas tu está delegando a atividade, a operacionalização para um profissional, que esse sim está acompanhando o mercado todos os dias, esse sim está olhando as empresas mais de perto, analisando se o preço das ações está adequado. Então, eu sou muito entusiasta que os investidores estudem, entendam as empresas, se aproximem das informações acerca de onde eles estão investindo, mas o investimento via fundos acaba sendo mais prático e diminui o risco do investidor de fazer, às vezes, por alguma ingenuidade ou, enfim, falta de conhecimento, acabar cometendo alguma besteira. Para finalizar, Martin, em qualquer investimento, em qualquer aplicação,
se eu não tenho o hábito de separar um determinado valor do meu salário, do meu rendimento, qual é a melhor forma, qual é o melhor exercício para conseguir criar esse hábito? Então, Simone, o hábito de investir ele é super importante. Ele é fundamental para a construção de patrimônio no longo prazo, mas também a pessoa ela não pode deixar de pagar as contas antes para investir. O que a pessoa deve fazer é se organizar, tem que fazer um planejamento financeiro para que seja reservado um valor que seja destinado aos investimentos e que isso não atrapalhe o dia a dia da pessoa, enfim, ficar com alguma conta pendente, se endividar, até porque não vale a pena se endividar para investir. A gente tem que investir com planejamento, com capital que possa ficar aplicado por mais tempo. Então, na verdade, assim, organização em primeiro lugar e saber separar, ter o hábito de separar, nem que seja um valor bem pequeno, para criar o hábito de investir. Assim, começa com um mínimo, cria o hábito e conforme seja feita uma organização de orçamento, a gente vai conseguindo aumentar esses aportes destinados a investimentos. O CP Explica fica por aqui. Tivemos na edição Matheus Santos e Mariana Neck. Até mais.